Os milagres mais impressionantes de Jesus. Número 1. Jesus acalma a tempestade. Alguns dos homens naquele barco eram pescadores experientes. Eles conheciam o mar, conheciam tempestades, mas naquela noite, até eles acharam que iam morrer. O vento estava violento, as ondas batiam contra o barco sem parar, água entrando, gritos, desespero. E no meio do caos, tinha uma coisa ainda mais estranha. Jesus Cristo estava dormindo. Enquanto todo mundo entrava em pânico, ele dormia. Então os discípulos correm até ele desesperados. Senhor, nós vamos morrer. E talvez o mais assustador seja o que acontece depois. Jesus se levanta, olha para a tempestade e simplesmente manda o vento parar. Sem ritual, sem esforço, sem batalha, só uma ordem, e imediatamente o mar fica em silêncio. As ondas param, o vento desaparece, tudo fica calmo de uma hora para outra, como se a própria natureza tivesse obedecido. E naquele momento, o medo dos discípulos muda, porque antes eles estavam com medo da tempestade. Agora, estavam olhando para Jesus, tentando entender quem era aquele homem, que até o vento e o mar obedeciam. Número 2. A ressurreição de Lázaro. Ele já estava morto havia 4 dias. Não era uma pessoa desacordada. Não era alguém à beira da morte. Lázaro de Betânia já tinha sido enterrado. O túmulo estava fechado. A família chorava. E o corpo já começava a se decompor. Tanto que quando Jesus Cristo manda abrirem o túmulo, as pessoas entram em choque, porque o cheiro da morte já devia estar ali. E talvez seja isso que torna essa história tão absurda. Jesus chegou tarde. Pelo menos era isso que todo mundo pensava. Se ele tivesse vindo antes, talvez Lázaro pudesse ser curado. Mas agora, já acabou. Não tinha mais solução. Só que então Jesus olha para o túmulo e chama Lázaro pelo nome. Só isso, nenhuma cerimônia, nenhum esforço, apenas uma ordem. E o impossível acontece. O homem morto começa a sair do túmulo, ainda envolto em faixas funerárias, andando, vivo. E naquele momento, ninguém estava vendo apenas uma cura. Eles estavam vendo autoridade sobre a própria morte. Porque até ali, a morte era o fim absoluto. Mas Jesus age como alguém que tinha poder até sobre isso. Número 3. O endemoniado de Gadara. Ninguém conseguia controlar aquele homem. Ele vivia entre túmulos, sozinho, gritando durante a noite, ferindo a si mesmo. As pessoas tentavam prendê-lo com correntes, mas ele quebrava tudo. Era como se algo dentro dele fosse mais forte do que qualquer ser humano. E então Jesus Cristo chega naquele lugar. E o mais assustador acontece. O homem corre até Jesus. Mas quem fala não parece ser ele. Uma voz responde de dentro dele. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Não era um demônio. Eram vários. Uma presença tão perturbadora que até a região tinha medo daquele homem. E talvez essa seja uma das cenas mais sombrias dos evangelhos, porque diferente de outras histórias, aqui o mal parece completamente fora de controle. Mas não por muito tempo. Jesus dá uma ordem. E imediatamente os espíritos saem do homem. Então algo ainda mais estranho acontece. Os demônios entram em uma manada de porcos, e os animais correm desesperados em direção ao abismo. Tudo termina em caos, silêncio e choque, porque o homem que antes vivia como um monstro, agora estava sentado, em paz, consciente, livre. E talvez essa seja a parte mais forte dessa história. Todo mundo naquela região tinha medo do homem, mas os demônios tinham medo de Jesus. Número 4. A multiplicação dos pães. A multidão já estava há horas seguindo Jesus. Milhares de pessoas, cansadas, com fome, presas no meio de um lugar isolado. E então surge um problema impossível. Não existia comida suficiente. Os discípulos começam a entrar em pânico. Como alimentar tanta gente naquele lugar? Era gente demais e recurso de menos. Tudo o que encontraram foram 5 pães e 2 peixes. Quase nada. Talvez suficiente para uma única família, mas não para milhares. E então Jesus Cristo pega aquela pequena quantidade de comida, agradece e começa a repartir.
E o impossível acontece. A comida não acaba. As pessoas continuam recebendo, fila após fila, grupo após grupo. Todo mundo come. Todo mundo. E ainda sobra. 12 cestos cheios. E talvez essa seja uma das partes mais impressionantes desse milagre. Jesus não criou um banquete descendo do céu. Ele começou com quase nada e transformou pouco em suficiente, porque nas mãos certas, o impossível muda de forma. Número 5. Jesus anda sobre as águas. Era de madrugada. O mar continuava agitado. Os discípulos estavam sozinhos no barco, lutando contra o vento, tentando atravessar. E então, eles viram algo impossível, uma figura caminhando sobre a água, não nadando, não flutuando, andando, no meio da tempestade. E o medo tomou conta deles, porque naquele instante, eles achavam que estavam vendo um fantasma. Mas era Jesus Cristo, caminhando sobre o oceano como se o mar fosse chão. E talvez essa seja uma das cenas mais absurdas da Bíblia, porque o mar, naquele tempo, representava caos, perigo, morte. E Jesus simplesmente atravessa tudo isso sem afundar. Então acontece algo ainda mais inacreditável. Pedro olha para Jesus e pede para ir também. E por alguns segundos, ele consegue. Pedro sai do barco, pisa sobre as águas e começa a andar. Mas então ele olha para o vento, olha para a tempestade, olha para o medo e começa a afundar. Porque a fé dele durou, até o medo falar mais alto. E enquanto ele afunda, Jesus segura sua mão. Talvez seja por isso que essa história continua tão forte até hoje. Porque ela não fala só sobre milagre. Ela fala sobre pessoas que confiam e depois duvidam. Pessoas que começam firmes, mas entram em pânico no meio da tempestade. E talvez o detalhe mais poderoso seja esse. Pedro começou a afundar, mas Jesus não deixou ele desaparecer. Número 6. Jesus cura o cego de nascença. Ele nunca tinha visto nada. Nunca viu o rosto da própria família. Nunca viu o céu. Nunca viu luz. Desde o nascimento, tudo o que ele conhecia era escuridão. E naquela época, muita gente acreditava que alguém nascer cego era castigo de Deus. Como se aquele homem carregasse uma maldição desde o começo da vida. Então os discípulos perguntam a Jesus Cristo: quem pecou, ele ou os pais dele? Mas Jesus responde algo inesperado. Ele diz que aquilo não era punição. Então acontece uma das cenas mais estranhas dos evangelhos. Jesus cospe no chão, faz lama com a terra e passa nos olhos do homem. Depois manda ele ir se lavar. E quando ele volta, está enxergando. Pela primeira vez na vida. Imagine o choque. E as pessoas ao redor não conseguem acreditar. Alguns achavam que nem era o mesmo homem, porque aquele que passou a vida inteira sentado, invisível, ignorado, agora conseguia ver. Mas talvez o mais forte dessa história não seja só o milagre. É a forma como Jesus olhou para alguém que todo mundo já tinha condenado. Enquanto as pessoas viam culpa, Jesus viu alguém que ainda podia ser transformado. Número 7. A filha de Jairo. Ele era um líder importante da sinagoga, respeitado, conhecido. Mas naquele momento, nada disso importava, porque sua filha estava morrendo. Então Jairo corre até Jesus Cristo desesperado, sem orgulho, sem posição, só um pai tentando salvar a filha. Jesus aceita ir com ele, mas no caminho tudo atrasa. A multidão aperta. Pessoas cercam Jesus, e enquanto o tempo passa, chega a pior notícia possível. Não incomode mais o mestre. Sua filha morreu. E talvez esse seja o momento mais cruel da história. Porque Jairo provavelmente pensou a mesma coisa que qualquer pessoa pensaria. Agora acabou. Se Jesus tivesse chegado antes, talvez ainda existisse esperança. Só que Jesus continua andando, como se a morte não tivesse mudado nada. Quando chegam na casa, o lugar está tomado por choro, desespero, luto. E então Jesus entra no quarto da menina, segura sua mão e manda ela levantar. Só isso. E imediatamente ela volta à vida, como se tivesse apenas acordado de um sono profundo.
Imagine o silêncio naquele instante, o choque, porque todos ali acreditavam que a história tinha terminado. Mas Jesus entrou naquele quarto como alguém que tinha autoridade até sobre o fim. Número 8. A ressurreição de Jesus. Ele estava morto, sem respiração, sem movimento. O corpo de Jesus Cristo foi colocado dentro de um túmulo fechado por uma pedra enorme. Guardas foram colocados ali, porque até depois da morte ainda existia medo do que poderia acontecer. E então veio o silêncio. Os discípulos se esconderam. A esperança parecia enterrada junto com ele, porque ninguém derrota a morte. Ninguém volta depois da crucificação. O fim era o fim. Mas no terceiro dia, algo impossível aconteceu. A pedra estava removida. O túmulo estava vazio. E o mais assustador é que ninguém esperava aquilo. Nem os discípulos, nem os seguidores, nem os inimigos. As pessoas chegam ao túmulo e encontram apenas as roupas deixadas para trás, como se a morte não tivesse conseguido segurá-lo. E então começam os relatos. Pessoas dizendo que viram Jesus vivo, andando, falando, comendo junto deles. O medo vira choque. O choque vira esperança, porque até aquele momento, todos os grandes homens da história tinham uma coisa em comum. Todos morreram. Mas a ressurreição mudou completamente a mensagem dos evangelhos. Porque Jesus não era apenas alguém que fazia milagres. Segundo os relatos bíblicos, ele venceu a própria morte. E talvez seja exatamente por isso que essa história atravessou séculos. Porque se a morte venceu todo mundo, mas não venceu Jesus, então isso muda tudo.